Pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o objetivo? Já tratamos na 166, mas vamos lá. Expiação. Melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então, preste atenção. Ele traz dois aspectos importantes da reencarnação. Primeiro é a expiação. Por quê? Sofrer as consequências, as vicissitudes no sentido lato da sua inferioridade. Como reencarnação é para quem não chegou à perfeição, então ele vai expiar as consequências das suas inferioridades e cumprir a lei de progresso, porque o objetivo fundamental é cumprir a lei de progresso. Então ele vai progredir, ok? Mas essa pergunta já não foi feita lá na 132? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Presta atenção que a 132 é diferente da 166. A 132 está falando da encarnação, isso é, existem dois elementos constituintes do universo e esses dois elementos necessitam estar ligados, ok? E a reencarnação? A reencarnação é para aqueles que, pela encarnação, não chegaram à perfeição, então terão que passar pelos corpos perecíveis até se depurar, até dominar a matéria, e aí vai viver a vida espiritual, ok? Então são duas coisas diferentes. Toda reencarnação é uma encarnação, mas nem toda encarnação é uma reencarnação. Reencarnação é para aqueles que estão sujeitos, para aqueles que necessitam de corpos perecíveis. Mas um espírito que não está sujeito a corpos perecíveis, não necessita de corpos perecíveis, ele pode encarnar. Parece meio esotérico, mas é conceitual. Olha lá, a 132 fala o quê? Para uns é expiação. Esses que estão encarnando e reencarnando. Para outros é missão. São aqueles que estão somente encarnando ou cumprindo uma missão. Estão já acima desse nível, não necessitam mais. Então eles podem vir das esferas superiores, do estado superior, de um mundo superior, encarnar na Terra, ok? Esses não estarão reencarnando, estarão encarnando. Os que estão espiando, com certeza, se estão espiando, é porque eles estão reencarnando. Eles necessitam passar por isso. Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisto é que está a expiação. Aí está bem clara a explicação. Aí ele diz um outro fim. De pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, existem aqueles que estão sujeitos aos corpos perecíveis, vão reencarnar. Para quem reencarna, encarna. Existem aqueles que vão cumprir missão, estão no estado superior e vêm cumprir uma missão aqui com os inferiores. Eles vão encarnar, não vão mais reencarnar. E existem aqueles que estão no top do top, que mesmo por algumas necessidades precisam encarnar em corpos perecíveis. Aí, neste caso, eles, para produzir uma obra, para alavancar a humanidade, eles encarnam em um corpo perecível. Mas é uma encarnação especial. Quem puder estudar lá o capítulo 14, 15, quando Kardec fala da natureza de Jesus, ele diz o quê? Que Jesus estava ligado ao corpo por laços estritamente essenciais. Então era uma encarnação mínima, ligação mínima, diferente dos espíritos mais inferiores, em que a ligação é máxima.
Isso é uma coisa muito interessante. E aqui, para ficar mais claro, um esquema. Encarnação é a ligação do espírito com a matéria, ok? E a reencarnação é a ligação do espírito com a matéria para aqueles que necessitam passar pela vicissitude da vida corporal. Existem aqueles que não necessitam passar pelas vicissitudes da vida corporal, mas encarnam em corpos perecíveis. Eles estão cumprindo uma missão. E existem aqueles que comandam a humanidade, vamos dizer assim, presidem a formação dos mundos e eventualmente podem encarnar em um corpo para cumprir a parte que lhe toca na obra da criação, que são os espíritos de primeira ordem. Então, reencarnação, terceira ordem. Missão, no sentido M maiúsculo, os espíritos de segunda ordem que vêm à Terra para encarnar, não mais necessitando. Como a Terra é um mundo de expiação e prova, um espírito de segunda ordem que já alcançou a perfeição moral não necessita, mas eles podem vir encarnar para cumprir uma missão local ou regional. E existem aqueles que vão cumprir uma missão geral. Então, são os espíritos de primeira ordem. Claro que é raro, não é? Uma vez, sei lá, na história do planeta, duas, aí é especulação nossa, mas é muito raro. Os espíritos superiores, já por exceção, encarnam na Terra, imagina os puros, né? Então, toda reencarnação é uma encarnação. Mas nem toda encarnação é uma reencarnação. Só está reencarnado quem é espírito de terceira ordem ou espírito de segunda ordem que ainda não dominou a matéria. Esses todos estão reencarnados. E os que já dominaram a matéria vão apenas encarnar. Então, vamos lá. Os espíritos de terceira ordem desejam satisfazer seus apetites materiais. Depois existem aqueles que estão na condição mediana, onde suas aspirações materiais e espirituais começam a mesclar. Depois, aqueles que já estão na vida espiritual, onde todos os seus desejos, todas as suas aspirações são espirituais. Esses são os que vivem a vida espiritual verdadeira. Abaixo desses são os que vivem a vida espiritual intermediária ou passam toda a erraticidade em expiação. E aqui, para ficar bem claro esse nosso esquema, olha lá. Reencarnação são aqueles que desejam satisfazer seus apetites materiais, influência da matéria sobre o espírito, espíritos de terceira ordem. Depois eles progridem um pouquinho, suas sensações espirituais começam a despertar e começam a crescer. Continuam reencarnando, continuam sendo espíritos de terceira ordem. Até que eles dominam ou chegam a alcançar a perfeição moral. O que é alcançar a perfeição moral? Chegar na segunda ordem. Quando chega na segunda ordem, é aqueles que só têm o desejo no bem. Então, não tem mais remorso, nem inveja, nem tristeza, tudo aquilo que está lá categorizado na escala espírita. Mas ainda está reencarnando. Por quê? Porque ainda sofre influência da matéria. Mas é espírito de terceira ordem e logo os efeitos morais são positivos. Aí depois eles se reencarnam ainda em corpos perecíveis e depois ele consegue dominar a matéria. Então ele alcançou a perfeição moral e dominou a matéria. Esses não têm mais a necessidade, não estão mais sujeitos a corpos perecíveis. Vão viver apenas em corpos fluídicos, em mundos fluídicos, vivendo a vida do espírito, progredindo já não mais por sacrifícios ou por vicissitudes corporais, e sim
apenas o progresso intelecto-moral, e em especial intelectual, porque o moral ele já alcançou, a perfeição moral. A diferença entre eles é a capacidade intelectual para pôr em prática seus desejos no bem, ok? Então ele domina, depois que dominou a matéria, aí é encarnação, espírito de segunda ordem. Entre o dominar a matéria e chegar à primeira ordem, ele vai se depurando. Podem encarnar raramente em um mundo de provas e expiações, também em corpos perecíveis, porque o mundo de provas e expiações só tem corpos perecíveis, e vão progredindo, cumprindo as missões, né, como guias da humanidade, etc. Até chegar ao estado de depuração total, em que ele vai apenas cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Claro que todos ali, né, estão dentro da providência divina, cumprindo a parte que lhe cabe na obra da criação. Mas os espíritos puros não estão isentos de cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação, podendo encarnar, como está lá no livro Céu e Inferno. Os da ordem mais elevada não estão impedidos de encarnar-se. Então, por quê? Porque ele não vai usar reencarnar. Se ele usa a palavra reencarnar, ele já transforma o espírito em de terceira ordem ou um de segunda ordem que ainda não dominou a matéria. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu acho que ficou claro aí a ideia de reencarnação e encarnação. Espero que esse esquema tenha ajudado. Então compartilhe, né? Podem usar as imagens aí à vontade, ok? E dúvidas, perguntas, podem mandar aqui. Dependendo das dúvidas e das perguntas, eu posso até fazer um outro vídeo de respostas. Olha que o Espírito complementa novamente aquele estudo que eu falei que é um dos mais profundos de toda a codificação que está na Revista Espírita, os estudos sobre a reencarnação. Olha que o Espírito fala ali para ajudar a fechar o entendimento. Olha o que ele diz. Por que então ainda teria o Espírito a necessidade de entrar num corpo para um trabalho que está fora de suas apreciações corporais? O que ele está perguntando? Para que um espírito que já dominou a matéria precisa encarnar em um corpo perecível? Para quê? Não para o seu progresso, porque aquele corpo não vai dar. É a mesma coisa você pegar aí um matemático que vai pegar um livro de ensino fundamental para fazer exercício. O que aquilo vai acrescentar nele? Nada. O que ele pode? Ele pode pegar aquele livro e estudar formas de melhorar a didática daquele livro. Aí sim, né? Então é a parte que lhe cabe na obra da criação. Ele pode vir para ajudar o progresso dos outros, mas não para progredir por ele mesmo. Então continua ele. Dir-me-eis que esse corpo está em relação com os novos trabalhos e que o espírito deverá realizar. Mas considerando-se que esses trabalhos são inteiramente fluídicos e espirituais nas esferas superior, por que lhe dá o embaraço da necessidade corporal? Olha lá. Se ele já dominou a matéria, corpo perecível como o nosso não acrescenta nada para eles. Portanto, como eu disse, a reencarnação sempre determina geração e alimentação, isto é, necessidades da matéria a satisfazer. E, por outro lado, entraves para o espírito. Então, os espíritos que já dominaram a matéria não têm mais a necessidade de corpos perecíveis. Cuidado, já volta no slide. Dominar a matéria não é chegar à perfeição. Dominar a matéria é quando você alcançou a perfeição moral e as impressões que a matéria vem para o espírito não tem repercussão moral. Depois desse estado, já não tem mais influência da matéria sobre o espírito, é nula. E o espírito puro, nenhuma, nem boa nem ruim.